Fala aí, meu respeitável público. Estou aqui mais uma vez porque eu gostei do cenário. É bonito, né? Vou variar de vez em quando. E eu vou vir aqui normalmente porque eu quero começar a fazer para vocês análise dos jogos do final de semana e os meus palpites também. Já faço isso algumas vezes na Liga dos Campeões. Eu escolhi a última rodada dos campeonatos europeus, que é para fazer uma vez, depois ficar 2 meses sem fazer. Tô brincando, vai ter semana que vem também na semana de Liga dos Campeões e depois eventualmente de times brasileiros e tal, mas é bastante provável que eu faça algumas vezes e pare. E a ideia aqui é analisar alguns jogos do final de semana, dar as minhas dicas para quem quiser fazer a sua fezinha também. Sempre lembrando que eu faço aqui fazer a sua fezinha, dica, palpite e tal, porque tem umas palavras que é bom evitar. Olha só, vou começar avisando que eu acho que para quem gosta disso, quer fazer a sua fezinha, campeonato inglês, Premier League e campeonato italiano são as boas do final de semana, porque campeonato espanhol, como tem pouca coisa em disputa, tem muito resultado traiçoeiro. No final de semana, por exemplo, Barcelona e Getafe. O Barcelona com uma defesa com Mingueza, Lenglet, Baldé, sem Frank de Jong no meio campo, sem Pedri, sem Nico, enfim. Eu falei, bom, aqui o Getafe marca alguns gols. Como o empate servia para o Barcelona, o empate servia para o Getafe, a gente viu o jogo que a gente viu, e nada disso deu certo. Então aqui o que eu estou fazendo é escolhendo jogos que valem para as equipes, mais para algumas do que para as outras. Isso ajuda a gente a analisar. Começando com Manchester City e Aston Villa, final de semana. Eu acho que é um final de semana que Manchester City, Liverpool, Tottenham, que são os que disputam na parte alta, né? Dois disputando o título e o Tottenham vaga no G4, que esses não vão falhar. Eu acho que é um momento de muita concentração, de bom ritmo dessas equipes também. Até do Tottenham encontrou no final do campeonato bom ritmo, muito, muito competitivos esses times. Então, para quem já quiser montar aí uma tripla, já vale. E eu acho que Manchester City e Aston Villa, apesar do Aston Villa com Gerrard, com Coutinho, é um bom time e tentar segurar o Manchester City, mas o Manchester City tem mostrado na Premier League que tem capacidade de fazer muitos gols. Nas últimas 7 partidas, o Manchester City tem uma média de quase 4 gols por jogo. Tomou 2 gols do West Ham no final de semana passado e conseguiu ir atrás, fez 2 e o Mahrez perdeu um pênalti que era para ter feito 3 gols. Então eu acho que por conta disso, apostar em uma boa vitória do Manchester City é uma boa. Por exemplo, que saiam mais de 2,5 gols, é, fazer essa previsão de que saem mais de 2,5 gols um jogo do Manchester City não é tão ousado assim, porque normalmente sai, e que o Manchester City vence. Aí pode ser um 2-0, um 2-1, ou desculpa, um 3-0, um 2-1, e qualquer goleada ou placar mais elástico também serve. Isso tem um valor de 1,83, então é bastante bom. A vitória do Manchester City simplesmente não tem tanto valor assim, mas quando você coloca 2,5 gols, porque eu não acho que o Manchester City vai se contentar com 1-0 e correr risco, ou com 2-0. E a defesa do Aston Villa também costuma se abrir. É um bom time que sabe atacar, que sabe contra-atacar, que se faz um gol, obriga o Manchester City a fazer 2. E aí já deu tudo certo, então por isso Manchester City e mais 2,5 gols. Norwich e Tottenham. Tottenham vai jogar contra um time já rebaixado, de cabeça baixa, que não disputa nada, que tem uma defesa muito ruim na Premier League. E que é claro que tudo isso tira valor de qualquer resultado do Tottenham, a não ser que sejam goleadas do time do Harry Kane. Aqui, ou a gente pode tentar que algum jogador como o Son, que está disputando a artilharia, faça 2 gols, por exemplo. Acho que o Harry Kane pode jogar para ser garçom do Son nessa partida e para inflar número, acho que pode ser uma boa. Mas principalmente que o Tottenham ganhe o primeiro tempo, tem um valor de 1,64, que já é bastante ok, e que eu acho também que dá uma boa margem para a gente dar esse palpite. Mas, repito, e também em gol do Son, ou gol do Harry Kane, ou mais do que um gol do Son, também é uma boa dica para esse jogo do Norwich contra o Tottenham. E lembrando aqui, porque eu vou começar a falar de campeonato italiano, vitória de Manchester City, de Liverpool, de Tottenham, esses 3 somados também dá um valor interessante. Tudo que eu estou colocando aqui nessas inserções são os valores da Pinnacle, que é onde tem cotas realmente muito boas, então eu indico para vocês. Passando para o campeonato italiano, a situação do campeonato italiano é o Milan precisa fazer um ponto mais do que a Inter, tem 2 pontos mais na tabela, então se a Inter vencer, o Milan com empate é campeão, porque empata o número de pontos e o Milan leva a vantagem no confronto direto. Então, vamos ver o que o Milan arruma contra o Sassuolo fora de casa. O Sassuolo
marcou 64 gols e sofreu 63 no campeonato italiano. O ataque funciona e a defesa não. E nessa última rodada do campeonato já não disputa nada. Eu acho que é um jogo para imaginar que saem bastante gols, sai mais do que 2 gols, mais do que 2,5, e que os dois times marcam. Milan jogando pelo campeonato, acho que e tem bom ataque também, que vai jogar para marcar, que vai jogar para atacar, que vai tentar ser o protagonista desse jogo, e que sai mais de 2 gols e meio. Também não acredito em um 3-0 Milan, 4-0 Milan, um golzinho pelo menos o Sassuolo costuma fazer. Outro dia contra o Napoli estava numa dessa, um jogo de mais de 2 gols e meio e que ambos marcavam. O Napoli fez 6-0, o Sassuolo fez um gol no finalzinho e salvou a lavoura. Então, tem um valor de 1,9, tem um valor bastante alto, que os dois times marquem e que saia mais de 2 gols e meio. É interessante aqui que simplesmente os dois marcarem tem um valor muito mais baixo. E se você acrescenta um gol para qualquer lado, sobe bastante. E esse subir bastante é o que dá valor. Tem um outro aqui para mim que é o bombom, é a grande dica para mim do campeonato italiano, que é Fiorentina-Juventus. A Juventus tem um time bastante regular, em fim de festa já, né? Porque já conseguiu seu objetivo há muito tempo. Queria se despedir bem da sua torcida contra a Lazio, com Chiellini de bala dando tchau, e conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Depois, no segundo, mostrou o que eu acho que vai mostrar contra a Fiorentina, um futebol mais descompromissado. E a Fiorentina ainda disputa seriamente competições europeias. Dependendo do resultado da Roma, ela pode ir para a Europa League, ou dependendo do resultado da Atalanta, ela pode ficar sem Conference League. Então é importante para a Fiorentina vencer a Juventus e tem um valor de 2,01. Tem um valor muito grande a vitória da Fiorentina no final de semana. Lembrando que o que eu estou colocando aqui pode variar, tá? Porque não estou gravando esse vídeo no dia dos jogos, então pode ter uma variação aí. Mas no momento que eu estou gravando, é esse o valor de 2,01 para uma vitória da Fiorentina, que para ela vale muito, que joga em casa contra uma Juventus em ritmo de férias. Aqui eu acho que é muito bom que um time dispute alguma coisa, outro não. Isso interfere, eu acho que pode interferir bem na dinâmica do jogo. E para finalizar, o outro jogo do campeonato italiano, Inter e Sampdoria. A Sampdoria se livrou nesse início de semana do rebaixamento, venceu o seu jogo, já não pode mais ser alcançado pela zona de degola do campeonato italiano, então acaba de tirar o peso do mundo das costas. Isso normalmente gera uma semana de treinos mais leve, dos jogadores pensando em outras coisas, vinham com muita tensão, com muita carga psicológica em cima deles. Isso pode deixar as coisas um caminho melhor para a Inter. Então, que a Inter vença esse jogo e que não sofra gols, que a Sampdoria não consiga fazer dano à Inter, que a Sampdoria não seja um time que vai chegar no gol do Handanovic e que vai atacar. E outra, a Inter, como precisa vencer, que o Milan tropece, a Inter não pode errar. Então a Inter também deve ter uma consciência defensiva maior para esse jogo. Vitória da Inter, ambos não marcam, um valor de 1,95 é bastante bom. Um handicap da Inter também, menos 1,5, menos 2 asiático, pode ser bom, mas tem valor menor para esse jogo. Então esse de que a Inter vence, que os dois não marcam, acreditando já de como que vai chegar a Sampdoria e a concentração que a Inter deve ter para não falhar nesse jogo, é uma boa também. São as dicas que eu deixo para vocês nesse final de semana. É o último de competições nacionais por aqui. Na semana que vem vou fazer um vídeo parecido com esse para a Liga dos Campeões, para Real Madrid e Liverpool. Vocês façam o favor de deixar aqui o like, por favor, que eu gosto bastante. De deixar nos comentários também se vocês têm alguma outra boa dica para esse final de semana ou se vocês gostaram das minhas e se vocês vão com elas. Lembrando que todas as minhas dicas estão na Tipster Chat. Vocês têm aqui na descrição do vídeo o link para baixar o aplicativo e me seguir na Tipster Chat. Tem um vídeo aqui no canal explicando o que é a Tipster Chat também para vocês. Tá falado, meu povo? Bom final de semana de jogos, juízo e até uma próxima. Tchau.